Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Eu quero ler a partir do versículo 11. Desde já também quero cumprimentá-los, todos que estão aqui na casa do Senhor, aqueles que nos acompanham através da internet, através da rádio. Que Deus possa estar falando com você nesse dia. Eu creio que Deus já está falando. Desde quando nós saímos de casa, o nosso culto já começou. E nós vamos dar continuidade. Já ouvimos aqui os louvores, como Deus falou através desses louvores. Mas eu creio que tem algo ainda a ser falado na sua palavra. Porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Amém, queridos? Romanos capítulo 13, a partir do verso 11, diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundícias, nem em dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para que a carne, no tocante às suas concupiscências. Eu quero ler também, queridos, na versão NTLH, muito interessante, olha só como que diz: vocês precisam fazer todas essas coisas, porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando, o dia vem chegando. Por isso paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem, e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Pai, nesse momento, Deus, eu quero te agradecer mais uma vez, ó Pai, por estarmos aqui na Tua casa, por estarmos na Tua presença, e te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, Pai. Pois sabemos, meu Deus querido, que os dias são difíceis, sabemos, meu Deus querido, que muitas vezes nós passamos por turbulências, como foi falado aqui na abertura desse culto, ó Pai. Mas sabemos que o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas, o Senhor é aquele que traz o bálsamo, o Senhor é aquele que traz o consolo. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Espírito Santo, fala com a Tua igreja nesse dia, ó Pai, através dessa palavra, ó Deus, pois nós cremos, ó Pai, que a vinda do Senhor está muito próxima, ó Deus. Por isso, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém e amém. Pode se assentar em nome de Jesus, queridos. Eu trouxe um título para essa mensagem: Vida correta, relacionamentos corretos por causa de Jesus. Vida correta, relacionamentos corretos por causa de Jesus. De repente, você depara com uma palavra dessa, e Romanos, ele vai nos ensinar muito sobre obedecer às autoridades, obedecer às leis, obedecer à palavra do Senhor, fala sobre amor, fala de tantas coisas, queridos. Mas eu quero me ater aqui sobre a volta do Senhor. E como nós temos ouvido nos últimos dias a palavra sobre a volta do Senhor. E já falei isso muitas vezes aqui, quero repetir, queridos, que as pessoas às vezes não estão dando mais importância sobre a vinda do Senhor. Tem pessoas dentro da casa de Deus que já não estão acreditando mais que o Senhor está voltando. A minha avó converteu há 70 anos, Irani, e ela já falava sobre isso. Isso não vai acontecer, mas eu quero te dizer, queridos, que quanto mais o tempo passa, quanto mais
nós estamos aqui nessa terra vivendo muitas vezes as turbulências, vivendo muitas vezes em tempos bons, nós precisamos entender que a hora está chegando, o fim está chegando, e nós precisamos nos preparar. E eu acho interessante que, só para a gente entender o contexto de tudo isso, Paulo, ele conclui todas as suas cartas com uma lista de deveres práticos com base nas doutrinas discutidas. E na vida cristã, a doutrina e o dever andam juntos. Não adianta nada eu falar que eu obedeço a Deus, não adianta nada eu falar que eu obedeço os mandamentos da palavra de Deus, se eu não, na prática eu não faço nada disso. E Deus está olhando para mim e para você hoje. Deus olha para mim e para você e fala: filho, servo, serva, faça como eu fiz. O próprio Jesus, ele nos ensina. Paulo também nos dá um grande exemplo, que nós precisamos obedecer, nós precisamos entender a doutrina de Deus, nós precisamos entender os mandamentos de Deus, mas também, queridos, na prática, nós precisamos fazer tudo isso com muito amor, com muito zelo. E as nossas convicções ajudam a determinar o nosso comportamento. As nossas convicções ajudam a nos determinar os nossos relacionamentos. Relacionamentos este, tanto com Deus, tanto com as pessoas. E aí, queridos, eu vejo hoje um mundo muito egoísta. Ontem eu conversando com uma pessoa, 64 anos de idade, a gente tomando um cafezinho ali, e aí ele começa a lembrar lá de trás, das visitas, das famílias, começa a lembrar das coisas que ele vivia na infância, na adolescência, na juventude. E hoje, ele vendo os filhos, e já está com a netinha, ele fala assim: quase não vejo mais os filhos pedir a bênção aos pais, quase não vejo mais as pessoas visitando umas a outras. E Paulo, ele nos ensina muito sobre isso: amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, viver uns com os outros. E às vezes, queridos, a gente passa muita distância sobre isso. E nós queremos um relacionamento com Deus, mas não temos um relacionamento com as pessoas aqui na terra. Como que eu vou ter um relacionamento com Deus se eu não consigo ter um relacionamento com a pessoa que eu vejo? Se eu não amo do jeito que a palavra está me ensinando a amar. Devemos mostrar e praticar, por meio da nossa vida diária, que cremos e obedecemos a palavra de Deus. O que você tem feito nesses últimos dias? Qual tem sido a sua ação? Qual tem sido aquilo que você tem feito quando você depara com alguma situação à sua volta? Se vira para lá, eu estou me virando, ele que se vira. É assim, João? Se nós estamos fazendo desse jeito, querido, nós precisamos olhar para dentro de nós. Eu preciso mudar. Nós precisamos mudar sobre isso. Nós devemos mostrar e viver isso na prática. Porque é muito bom quando você lê um texto desse. É muito bom quando a gente recebe uma bênção do Senhor. Mas melhor ainda, queridos, é quando nós praticamos isso no dia a dia. Será que realmente eu tenho vivido e praticado aquilo que a palavra me ensina? Será que realmente eu tenho entendido que eu preciso ter uma vida correta para ter esse relacionamento correto com o Senhor? Mas tudo isso, queridos, não é por causa das situações. Tudo isso não é por causa de mim, é por causa de Jesus. Que nós precisamos ter uma vida correta e um relacionamento correto. E aí, se relacionarmos corretamente com Deus, também nos relacionaremos corretamente com as pessoas que fazem parte da nossa vida. 1 João, capítulo 4, versículo 20, parte A. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Isso aqui é uma teologia racional. Nós precisamos, queridos, de verdade. Se eu ainda não consigo perdoar de verdade do jeito que a palavra me ensina, eu preciso voltar para a palavra. Eu preciso entender que eu ainda preciso receber essa mudança da parte de Deus na minha vida. É fácil isso, queridos? Não é fácil,
Estou falando de mim. Não é fácil a gente viver uma vida correta. Não é fácil a gente ter um relacionamento correto. Porque o sistema, o mundo aí fora, ele nos puxa para fazer coisa errada. Ele nos orienta, ele nos incentiva a praticar aquilo que não condiz com a palavra de Deus. Mas não se esqueçam, queridos, que apesar do mundo jaz no maligno, apesar do mundo já estar perdido, eu e você, nós estamos aqui nessa terra para fazer diferença aí fora. A Bíblia diz que nós precisamos ser luz para este mundo. E será que realmente nós estamos fazendo isso na prática? E aí, só para a gente entender, queridos, quando ele fala de relacionamento, se você voltar no capítulo 12, a primeira coisa que nós vamos aprender é sobre o relacionamento com Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estava meditando nesses dois versículos ontem. E aqui, Daniel, eu tive assim, mais ou menos uma noção que só até agora, em julho, no 2023, nós já ouvimos falar desse versículo aqui dentro da casa do Senhor, pelo menos 11 vezes. Se eu não esqueci de algum, eu já vi pronunciar aqui nesse púlpito 11 vezes esse versículo 1 e 2. E aqui, queridos, quando ele nos ensina sobre esse relacionamento com Deus, no versículo 1 ele vai dizer, entrega o corpo a Deus. Olha que interessante. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício. Nós precisamos entregar os nossos corpos ao Senhor. Entrega o corpo ao Senhor. Outra coisa, entrega a mente a Deus. Versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente. Mente renovada é só quando nós conhecemos a Cristo. Nós só teremos essa mente transformada quando Jesus entrar na minha vida e na sua vida. Outra coisa, entregar a volição a Deus. O que é essa volição? É a decisão. Quantas decisões eu e você já tomamos por conta própria e quebramos a cara? Quando nós entregamos essa volição a Deus, a mente controla o corpo e a volição controla a mente. É uma guerra. É você querendo praticar o bem, é você querendo ter um bom relacionamento com Deus, mas muitas vezes a nossa mente ela é atacada por situações que não condiz com a palavra. E aí, queridos, nós não controlamos a volição, nós não controlamos a decisão por força de vontade própria. Mas Deus consegue fazer isso. Deus consegue controlar as nossas decisões. Mas muitas vezes nós não queremos colocar para o Senhor. Eu tenho falado muito sobre isso. O cristão às vezes ele quer tudo pronto. Alguém falou isso ontem lá no Congresso dos Homens, quer para agora. O cristão não consegue esperar. O cristão não consegue muitas vezes receber um não, mas às vezes a gente recebe um não para o nosso bem. Ah, pastor, mas isso aí é muito complicado. Então deixa Deus controlar a sua vida. É num todo, queridos. Nós precisamos deixar Deus controlar a nossa vida. Nós precisamos pedir o Espírito Santo para controlar a nossa mente. Mas muitas vezes, nós tomamos as decisões, nós arcamos com aquilo que a gente está querendo fazer e depois a gente paga um alto preço. Às vezes a gente depara com situações que pessoas pedem oração, pedem até um gabinete para conversar sobre alguma situação. E aí quando você começa a conversar com a pessoa, aí a pessoa responde assim, Daniel, mas eu já decidi, eu vou fazer. Aí dá vontade de falar com a pessoa, pastor Odeir, para que você está aqui então? Eu vou orar para Deus ter misericórdia. Então quando a pessoa já tem a convicção de que ela vai fazer, já tomou a decisão, é muito difícil, queridos. Mas quando a decisão vem de Deus para mim e para você, é diferente. Às vezes é demorado. Às vezes, muitas das vezes, vai ser sofrido. Muitas das vezes você vai passar por um estreito. Muitas das vezes você vai ser chapado na parede, como alguém falou para mim um dia. Mas vai valer a pena.
porque isso vem de Deus. Essa transformação, esse controle precisa estar com o Senhor. Então a primeira coisa que nós aprendemos é ter um bom relacionamento com Deus. Segundo lugar, relacionamento com os outros cristãos. Fala sobre isso também, queridos. No versículo 3 diz assim: porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que eu entendo com isso, queridos? O que nós podemos aprender com isso? Que nós precisamos fazer uma avaliação honesta. Mas já perceberam que hoje, estou falando hoje, nós estamos vivendo uma igreja dividida. Uma igreja onde as pessoas estão acusando, uma igreja onde as pessoas estão entrando por situações que não é para a gente entrar. É uma mídia querendo fazer tudo em cima da igreja. E eu quero te dizer, queridos, que Jesus, quando veio nessa terra, os apóstolos, os discípulos de Jesus, quando eles pregavam, eles faziam questão que nada aparecesse, que aparecesse o Senhor. Então nós precisamos, queridos, para ter esse relacionamento com outros cristãos, nós precisamos fazer uma avaliação honesta. Pare de julgar as pessoas. Pare de condenar as pessoas. E muitas vezes a gente condena, muitas vezes a gente aponta dedo. Nós precisamos ser honestos uns com os outros, pertencemos uns aos outros, ministramos uns aos outros e precisamos um dos outros. Por isso precisamos, queridos, estar atento sobre isso. Seja honesto. Se alguém vier falar de alguma pessoa para você, se a pessoa não estiver presente, não ouça. Fala, se a pessoa não está aqui, eu não quero ouvir. E aí a gente corta pela raiz, queridos. E a gente precisa vigiar muito, porque muitas vezes a gente começa com algum assunto muito interessante, aquele assunto vai rendendo, a gente vai falando das maravilhas do Senhor, daí a pouco a gente está falando de alguém. Isso é muito perigoso, queridos. Então seja honesto. Se você quer ter um bom relacionamento com os cristãos, com os irmãos dessa terra, nós precisamos ser honestos. Olha outra coisa interessante. Ele fala que para ter um relacionamento com os cristãos, nós precisamos ter uma cooperação fiel. Versículo 4 a 8 vai falar sobre isso. Diz assim: porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a profecia da fé, a porção da fé. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribuiu, contribui com liberdade. O que preside, com diligência. Que exerce misericórdia com alegria. Ou seja, uma cooperação fiel. Nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Nós somos membros, como os dedos da mão são diferentes, mas todos eles têm valor para o corpo. Então nós precisamos ter essa cooperação fiel. E muitas pessoas, queridos, deixando para depois. Muitas pessoas recebendo algo da parte de Deus para fazer e distribuindo a outros, passando a responsabilidade para outro. Eu quero te dizer que Deus te chamou. Deus colocou você nessa terra, você está aqui hoje, nessa manhã, ouvindo, você que está acompanhando também pela internet, Deus está falando com você. Você foi chamado para fazer a diferença, você foi chamado para cooperar no reino de Deus. Mas muitas vezes nós esperamos muito do outro e nós não fazemos a nossa parte. Pergunte ao Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Pergunte o para quê, não por quê. Por que o Senhor me tirou de lá? Estava tão bom? Nada, queridos, engano. De onde eu estava, de onde você estava, não tem nada que presta. Mas onde nós estamos hoje, mesmo que ainda a gente não esteja transformado por completo, eu quero te dizer que vai valer a pena a gente seguir até o final. Mas peça a Deus para te mostrar o para que você foi chamado. Fala da palavra de Deus, anuncie o Evangelho, anuncie quem é Jesus, seja um cooperador fiel. Outra coisa que ele fala do relacionamento com os cristãos é a participação amorosa. Do versículo 9 até o 16. O amor seja sem hipocrisia.
detestai o mal, apagando-vos o bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos em espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não vos amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, concedei com o que é humilde, não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Isso é uma participação amorosa. Muito bom, queridos, a gente ser bem recebido. Muito bom a gente receber um abraço. Muito bom a gente ter pessoa que está do nosso lado. Mas nós precisamos fazer isso também. E aí, o que eu falei lá atrás, muitas vezes, Roberto, nós esperamos do outro. Mas a gente não tem atitude de praticar o amor. A gente não tem atitude de participar dessa vida amorosa. E Deus te chamou também para ser um com o outro. Deus te chamou para ter um amor fraternal, um amor sem hipocrisia. E às vezes, queridos, as pessoas ficam muito machucadas, que na frente a gente é uma coisa, mas por trás, muitas vezes a gente desce a lenha. Desculpa a expressão, mas é assim que muitas vezes nós fazemos. É assim que muitas vezes nós agimos. E depois nós queremos receber algo em troca. Não tem como, queridos. Relacionamento é algo muito difícil, mas é preciso. Eu fico imaginando a cena, né? Um dia a gente na eternidade, para sempre juntos. Não vai ter placa de igreja, não vai ter situações difíceis, não vai ter Atlético nem Cruzeiro para a gente ficar discutindo, muito menos Palmeiras. A gente vai ficar ali só adorando o Senhor. Mas para isso, queridos, nós precisamos passar hoje. Por isso que a palavra está nos alertando. Por isso que nós precisamos criar relacionamento primeiro com Deus e depois com as pessoas à nossa volta. Ah, pastor, mas é muito difícil amar a minha sogra. Mas comece a amar hoje. Não com o seu amor, mas com o amor de Deus. É muito difícil amar o meu vizinho, mas comece a amar o seu vizinho. Se ele jogar uma casca de banana para você, você joga um cacho de banana para ele. Será que a gente faz isso, queridos? De jeito nenhum. Por isso que eu disse lá no início, muitas vezes nós lemos uma palavra dessa, muito bonita, ouvimos essa orientação da parte do Senhor, muito lindo, mas na prática a gente passa muito distante. E aí, queridos, no relacionamento com os cristãos também, nós precisamos entender que tudo é para a glória do Senhor. E eu acho interessante que nesse capítulo 12, ele fala até do relacionamento com os inimigos. Olha que coisa interessante, João. Relacionamento com os inimigos. A Bíblia não manda você andar com os inimigos, mas a Bíblia nos orienta a orar pelos inimigos e perdoar os nossos inimigos. É fácil você perdoar aquele que te persegue? É fácil você amar aquele que pisa no seu calo? Não é fácil, queridos, mas a Bíblia nos ensina sobre isso. E no versículo 17 diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, depender de mim, de você, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É a palavra de Deus, queridos. Não sou eu, não é você. É a palavra de Deus que está nos ensinando. Ah, mas é muito difícil. O cara me deve e não paga de jeito nenhum. Já foi pago lá na cruz. É fácil, João. Quando a gente vê a pessoa falando sobre isso, perdoa. Estou citando essa situação, mas são várias situações. Ah, pastor, mas eu não gosto daquela pessoa, por quê? Porque ela me olhou diferente. Olha, queridos, quem sou eu para definir o olhar do outro? Será que tem pessoas aqui nesse dia, aqui nessa manhã, que todo dia de manhã levanta, eita glória, será que todo mundo é assim? Tem dia que você levanta, desculpa a expressão, levanta meio azedo.
meio avesso, né, Onésimo? Tem dia que a coisa está difícil, mas nós precisamos entender, queridos, que é um processo que a gente passa todos os dias. O pastor Deir esteve presente ali ontem, demais irmãos que estão aqui. Ontem foi falado ali no Congresso dos Homens sobre santificação. E nós precisamos entender isso. O processo de santificação vai nos ensinar até mesmo ter relacionamento com os inimigos. E é interessante, queridos, que quando nós começamos aqui, isso é no capítulo 12, e não esgota por aí, tem várias situações. Se você depois ler o capítulo 12, 13, você vai ficar surpreendido do que Paulo nos ensina através desses dois capítulos, sobre relacionamento e sobre uma vida correta diante do Senhor, por causa de Jesus. Tudo isso é por causa de Jesus, por amor a Ele, por saber que Ele morreu naquela cruz por mim e por você. E no capítulo 13, ele vai falar do nosso relacionamento com o Estado. Aí que entra um problema que às vezes a gente não pode nem mencionar, porque hoje está difícil. Você fala alguma coisa, ele já pega aquilo ali, Irani, já leva para outro lado. Por isso que eu disse lá no início, queridos, a palavra de Deus ela precisa ser anunciada em todos os cantos dessa terra. A mídia é muito boa, que ela vai alcançar etnias, ela vai alcançar povos que ainda não ouviram a palavra. Mas muitas vezes eles estão pegando isso, queridos, como um pretexto, né, para estar arrumando confusão aí no nosso meio. E isso não agrada a Deus. Mas o nosso relacionamento com o Estado, eu acho interessante que esse capítulo 13, se você ler do versículo 1 até o versículo 14, é algo extraordinário. E uma das coisas que Deus estabelece aqui, Ele estabelece 3 instituições. Ele fala sobre o lar, Ele fala sobre o governo e Ele fala sobre a igreja. Como assim, pastor? Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas quando Ele fala sobre o lar, está lá em Gênesis 2, 18, 25. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, arruma uma companheira. Ele fala de lar. Nós precisamos ter um lar abençoado, nós precisamos viver dentro do nosso lar. E quando fala desse relacionamento com Deus, queridos, quando nós olhamos para o nosso relacionamento dentro do nosso lar, muitas vezes está destruído, muitas vezes está conturbado. Então nós precisamos entender que foi instituído por Deus. Deus estabeleceu essa instituição, o lar. Nós precisamos viver isso a cada dia. Nós precisamos orar pela nossa família, orar dentro do nosso lar. E muitas pessoas dando por perdido, o meu filho não tem jeito, minha filha não tem jeito, não passa lá na escola, está tirando nota ruim, mas começa a profetizar, começa a declarar coisas boas dentro da sua casa, queridos. Isso é preciso entender, que Deus estabeleceu isso. E quando Ele fala do governo, Gênesis 9, de 1 a 17, e Deus abençoou a Noé e seus filhos e disse-lhes, frutificai e multiplicai e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move e que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo que vos tenho dado como a erva verde, a carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal, e requererei como também da mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicais, povoais abundantemente a terra e multiplicais nela. E falou Deus a Noé e seus filhos, como ele, dizendo, e eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco, com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado, de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo animal da terra. E assim continua, queridos. Aqui Deus estabelece um governo. E nós chegamos até o governo do dia a dia, que é o prefeito, os vereadores. E aí a palavra de Deus vai nos orientar. Primeiro versículo, todo homem está sujeito às autoridades superiores, porque não
a autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim como ele fez lá atrás, ele fez com Noé. Ali ele estabeleceu um governo, ali ele estabeleceu algo para que tivesse um controle. Também nós temos as pessoas que estão aí, as autoridades que estão sobre nossas vidas. Ah, mas o governo é corrupto. Ah, não sei o quê. Mas a palavra de Deus nos ensina a obedecer a essas autoridades, que elas foram instituídas por Deus. E depois ele fala sobre outra instituição, que é a igreja. Aí sim, queridos, nós precisamos entender o papel da igreja. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo a cada um havia necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam salvar. Eita glória, queridos. Nós fazemos parte disso, queridos. Nós entendemos que nós vivemos sob a autoridade do Senhor. O lar, o governo, a igreja. E neste capítulo 13, ele é muito rico em nos ensinar a obedecer a Deus em todas as coisas. E Paulo, queridos, ele refuta essa ideia explicando 4 motivos pelos quais o cristão deve sujeitar a lei do Estado. Rapidamente, já finalizando, aqui nós vamos entrar exatamente no tema, no texto que nós lemos. Porque do versículo 1 até o versículo 4, ele fala sobre isso por causa do castigo. Depois você confere. Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 4. Foi Deus quem estabeleceu os governos do mundo. Os governantes devem empunhar a espada. O professor lá na escola, ele corrige o aluno. Tem muitos professores aqui. Ensina, mas também corrige. Nós como pais, nós ensinamos dentro do nosso lar. Os governantes, querido, a responsabilidade de assinar um decreto, a responsabilidade de assinar uma lei é muito grande. E nós não estamos aqui para julgá-los. Mas chegará um dia que todos nós prestaremos contas diante do Senhor. E não pense você, foi presidente por várias vezes, não vai ter que prestar conta diante do Senhor, vai ter que prestar sim. E isto é por causa do castigo, a palavra fala sobre isso. Mas também, queridos, a palavra nos orienta que nós precisamos obedecer como cristãos por causa da consciência. Versículo 5 ao versículo 7. Esse eu quero ler com vocês. Olha que interessante. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Aqui fala de consciência. Qualquer cidadão, queridos, pode obedecer à lei por causa do medo. Mas o cristão, ele precisa obedecer por uma questão de consciência. Guarda isso no seu coração. Ah, eu não vou pagar, vou citar aqui na nossa cidade. Eu não vou pagar IPTU não, porque ninguém paga. Mas a hora que vier uma cobrança aí nós vamos estar no meio também. Então, por questão de consciência, nós precisamos obedecer. Porque se a gente for olhar, queridos, infelizmente, muitas coisas que a lei determina, muitas vezes não está de acordo com a palavra de Deus. Mas aí vem aquilo que eu falei. Haverá uma prestação de conta lá no final. Agora, eu e você, nós precisamos fazer tudo com excelência. Eu e você precisamos ter uma consciência. Por causa da consciência. Porque eu tenho que fazer isso? Não, por amor a Cristo, por causa de Jesus, é que nós fazemos isso.
E outra coisa interessante, por causa do amor, versículo 8 e 10, ele diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha que coisa linda, queridos. Quando nós entendemos isso, Paulo ele amplia esse círculo de responsabilidade, de modo a incluir outras pessoas, além das autoridades. Nós precisamos entender isso, queridos. Nós não podemos respeitar as autoridades por amor a Cristo, mas nós também precisamos respeitar e honrar as pessoas que estão do nosso lado. E muitas vezes, eu falo isso porque eu já vivi isso, queridos. E hoje eu peço a Deus todos os dias para tirar isso do meu coração. Muitas vezes nós queremos honra, mas nós não damos honra a ninguém. Não tem como você receber honra se você não honra as pessoas. Então começa a honrar as pessoas. Ah, mas a pessoa é muito difícil. Mas honra a si mesmo. Faça a sua parte. Eu preciso fazer a minha parte. Tem situações, queridos, que Deus manda a gente fazer, Deus nos orienta a fazer, a outra pessoa não dá ouvido, problema dela com Deus. Eu preciso fazer a minha parte. É uma questão de consciência. É uma questão de amor. Nós precisamos fazer isso por causa do amor. E aí, no nosso texto que nós lemos, que quando ele fala aqui, que ele refuta essa ideia, explicando esses 4 motivos pelo qual o cristão deve sujeitar às leis do Estado, por causa de Jesus. Versículo 11 ao 14, que nós lemos aqui. Nós precisamos entender, queridos, que a hora está próxima. Não haverá mais tempo. A Bíblia diz que é como um ladrão. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 5, 10 minutos, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas nós precisamos viver isso por causa de Jesus. João 13, 34 diz assim, ó: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Tudo isso por causa de Jesus. Nós precisamos entender isso, queridos. Nós temos motivo para obedecer à lei, de um modo à consciência, como foi falado aqui, da consciência do amor à nova devoção a Jesus Cristo. O que você tem feito? É uma pergunta para mim e para você. O que você tem feito? Como está a sua vida hoje, como cristão? Eu sempre digo para mim mesmo, tem espaço para melhorar. Tem espaço para mudar algo mais dentro de mim. Porque esse processo que a gente está passando, queridos, é até a vinda do Senhor. Não sei se vai ser por uma morte, Ele vai nos chamar, como diz o pastor Cláudio Duarte, uma senha, ou se vai ser na vinda para arrebatar a sua igreja. Eu e você, nós precisamos estar preparados para isso. E aí, queridos, a ênfase é sobre a volta iminente de Jesus. Tudo isso que nós ouvimos aqui através dessa palavra é por causa da volta de Jesus. Há tempo de consertar. Há tempo de nos colocar de pé. Há tempo de nos acordar. Porque a primeira coisa que Paulo nos ensina é exatamente sobre isso. A primeira é, acordem. E pode estar relacionado até alguns outros textos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 11, vai falar sobre isso. Desperta, igreja. Nós precisamos acordar. Nós precisamos entender que o tempo está findando. E a segunda coisa que Paulo nos ensina, dentro desse texto, no versículo 12, ele fala assim, vai à noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. O que é isso, queridos? Nós precisamos nos purificar. Primeira coisa, precisamos despertar do sono, acordar. Segundo, purificar. Não queremos ser encontrados vestidos com roupas sujas quando o Senhor voltar. 1 João capítulo 2, versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar,
tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E 1 João 3,3, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então nós precisamos acordar, nós precisamos nos purificar a cada dia. Um dia lá na célula dos jovens, fui visitar uma célula dos jovens, eu fiz essa pergunta: se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Aí alguns jovens, muitas pessoas levantaram a mão, eu não. Preciso pedir perdão para meu amigo, preciso pedir perdão para minha mãe, preciso acertar umas contas, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso pedir perdão para a professora, que eu fui chato com ela. Queridos, quando essa palavra fala para a gente acordar, despertar do sono, purificar, é deixar a vida de pecado de lado. Todos os dias nós precisamos nos consertar diante do Senhor. Porque olha esse texto, 1 João 3,3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. O Senhor é santo, queridos. Nós precisamos nos purificar a cada dia. E aí o cristão, ele se reveste da armadura da luz, não das obras das trevas. Não tem prazer para se envolver com os prazeres pecaminosos do mundo. Esse texto que nós lemos aqui, nessa versão NTLH, eu achei muito interessante, que aqui no finalzinho ele fala assim: nada de farras e bebedice, nada de imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Muito triste, queridos, quando você ouve alguém falando assim: pastor, mas a pessoa está tocando lá na igreja e está tocando lá no boteco. A pessoa está na igreja no domingo e na sexta-feira está na balada. Se você não praticar Mateus 18, 15, 18, se não me falha a memória, se você vê o seu irmão em pecado, vá até ele. Se ele não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas. Agora, é com Deus, queridos. É muito triste. As pessoas querem ter um relacionamento com Deus, mas também querem ter um relacionamento com o mundo. Por isso que ele nos chama a atenção: nada de farras ou bebedeiras. É a palavra de Deus, não sou eu. E nós queremos receber, nós queremos ter um relacionamento com Deus, mas não queremos abandonar os prazeres deste mundo. Não tem como, queridos. Achei interessante que ontem na palavra que eu ministrei ali, uma vez eu vi um pastor pregando sobre o muro, que a pessoa que está em cima do muro já está do outro lado. Ou você está com Cristo, ou você está do outro lado, porque em cima do muro já está praticamente do outro lado. Aí o pastor César veio no final e ele contou a história, que ali estavam os cristãos discutindo, falando alguma coisa, do outro lado tudo em silêncio. Eu tenho que vigiar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que viver uma vida digna diante do Senhor, e do outro lado em silêncio. Aí faz uma pergunta lá para os demônios lá: mas vocês não falam nada? Não preciso falar, porque o muro é meu. E tem muitas pessoas nessa situação, queridos, infelizmente. Tem muitas pessoas querendo agradar a Deus, querendo ter um relacionamento com Deus, mas não quer tirar o pé do mundo, não quer tirar o pé das farras. Outra coisa que ele fala: nem imoralidade ou indecência. As redes sociais têm entrado dentro das casas dos cristãos e têm feito um arraso. Seja radical, como diz o irmão um dia desse. Corta isso da sua vida. Não deixa isso dominar a sua vida, queridos. Isso é terrível. A internet é bênção se você souber usar. Mas se não souber usar, vai estragar a sua família, vai estragar o seu lar, vai estragar o seu relacionamento com Deus. E finalmente ele fala sobre nem brigas, nem ciúmes. Olha o que está acontecendo nesses últimos dias. E se a gente não vigiar, a gente entra lá nessas contendas que está acontecendo aí e acaba compartilhando alguma coisa, pastor Aldeir. E Deus não mandou você fazer isso. Se Deus mandar, Ele te garante. Mas eu tenho certeza, queridos, que o Deus que nós servimos é um Deus de ordem. Um Deus que nós servimos é um Deus que quer criar um relacionamento sadio com o homem nessa terra. Se não é para fazer, não faça, queridos. E aí está acontecendo essas brigas, esses ciúmes. Eu sou de lá, eu sou de cá. Isso é antigo. Olha lá que a Bíblia diz: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo.
E muitas pessoas hoje, só a placa da minha igreja que salva. Só isso, só aquilo. E confusões e mais confusões, e isso não vai gerar nada. Mas interessante, queridos, que no finalzinho, Paulo nos admoesta que nós cresçamos. Ô glória! Tudo isso que eu falei até aqui, se você pegar o finalzinho, olha o versículo 14, que lindo. Aliás, a partir do 13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedice, nem impudiça, nem bebedeiras, nem contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Ô glória! Nós precisamos crescer no Senhor, revestir-se do Senhor, significa tornar-se mais semelhante a Ele e receber pela fé aquilo que Ele tem preparado para a nossa vida diária. 1 Coríntios 11, 26 ou 28, examine-se o homem a si mesmo. Nós precisamos fazer um autoexame. O que eu preciso fazer para crescer no reino de Deus? O que eu preciso fazer para ter um bom relacionamento com o Senhor? O que eu preciso fazer para ter uma vida correta diante do Senhor? A palavra nos ensina isso, queridos. E o nosso crescimento é relacionado à nossa alimentação. Presta atenção nisso. O nosso crescimento, ele é relacionado à nossa alimentação. De que você tem alimentado mais? Das internets, das séries da vida, das novelas, dos filmes ou da palavra de Deus? Isso aí vai definir o que nós estamos recebendo, qual tipo de alimento nós estamos colocando para dentro de nós. Porque alimentar a carne, queridos, é muito fácil. É só a gente sair ali fora. É só a gente abrir a internet. A gente alimenta a carne. Mas quer alimentar o espírito? Tem duas situações. Vá para o joelho, vá para o seu canto de oração, para o seu tempo a sós com Deus, que é o famoso TSD, né, pastor Aldeir? Tempo sozinho com Deus. Vai lá reclamar com o Senhor. Vai lá colocar suas demandas para Ele. Ele vai te ouvir. Mas muitas vezes, querido, nós abrimos a internet. Nós estamos buscando livro de autoajuda. Nós estamos buscando isso e aquilo e não buscamos a Deus. Mas se você se alimentar da palavra de Deus, se você for cheio do Espírito Santo, vem a tentação que vier, vem o problema que vier, nós vamos vencer porque é por causa de Jesus. Ele está no controle de todas as coisas, queridos. E em outras palavras, o cristão deve ser um cidadão exemplar. Vivemos todos os dias em constante contato com as pessoas, nos relacionamentos com as mais diversas delas. Sendo assim, precisamos ter consciência que vivemos o reino já inaugurado. Mas não podemos esquecer que devemos viver uma expectativa pelo reino ainda não consumado. Sabe o que eu vejo nisso aqui? O que a gente passar aqui, Alessandra, a gente está sendo preparado para viver na eternidade com o Senhor. Aqui já é um reino inaugurado, já. Mas o reino que ainda não foi consumado é a eternidade. Vai definir a minha eternidade, a sua eternidade, o relacionamento que nós temos com Deus e com as pessoas nos dias de hoje. O que você está fazendo com a sua vida? Eu finalizo com essa pergunta. Os cristãos, como filhos da luz, devem viver preparados para o grande dia do Senhor. O que você está fazendo com a sua vida? É uma pergunta individual, queridos. É para mim, para cada um de vocês. Porque o que acontece muitas vezes é a gente olhar para o outro. Fulano não muda, ciclano não muda. Falo para ele, discipulo ele, faço isso, faço aquilo, ele não muda. Mas e eu e você? O que nós estamos fazendo para ter esse relacionamento com Deus e o relacionamento com as pessoas aqui nessa terra? Essa mensagem que eu deixo nesse dia, queridos. E que o Espírito Santo possa falar melhor no seu coração.